Meus irmãos, minhas irmãs, é um prazer estar aqui novamente para falar um pouquinho com vocês, embora não ao vivo, por causa do meu trabalho, né? Mas eu estou aqui fazendo essa gravação com muito carinho, com muito amor, para passar um pouquinho do que eu conheço, né? Não é a verdade absoluta, cada um tem seu conhecimento. Eu vou falar do pouco conhecimento que eu tenho a respeito de Saint-Germain, pelo pouco que eu estudei. A ideia seria falar de Saint-Germain, né, o trabalho Saint-Germain e a maçonaria. O que eu posso dizer é que não há, né, dentro da maçonaria atual, nenhuma evidência que Saint-Germain tenha pertencido aos seus quadros. Até porque hoje nós temos uma maçonaria, um CNPJ, endereço certo, e naquela época a maçonaria era uma coisa muito é, secreta mesmo, né? Vivia escondida. Os seus membros não poderiam aparecer. Sabíamos que aqueles maçons à época eram pessoas extremamente estudiosas, conheciam alquimia, geometria, astronomia. Então, provavelmente, essa maçonaria, aquela época, poderia sim abrigar pessoas do quilate de Saint-Germain. Mas na maçonaria operativa que nós temos hoje, não há nenhuma evidência documentada, até porque ela surge depois, de que Saint-Germain pertencia aos seus quadros. Há muita especulação em relação a isso, né? Como Leonardo da Vinci foi maçom, né? Porque então, se especula muito a respeito de grandes personagens terem sido ou não maçons, mas a gente tem que compreender que a maçonaria ela ela é moderna, ela surge com a ideia de Estado, com a Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, né? Então nós temos a maçonaria especulativa, que é aquela ideia, né, daqueles homens que construíam um templo, que detinham conhecimento, e a maçonaria operativa, que surge realmente como forma de organização entre os homens. Aí passa a ter endereço certo, passa a ter uma, uma função social mais integrada mesmo, né? Então é isso que a gente tem que compreender. Agora, Saint-Germain, aí a gente está na nossa sociedade, né, a sociedade teosófica, ele é considerado para nós um mestre sancionado, né? É, ele é do sétimo raio. Então, para nós da sociedade teosófica, Saint-Germain tem a sua importância enquanto é aquele ser que veio à Terra para nos ajudar a evoluir. Portanto, não seria muito difícil imaginar que ele estaria sim envolvido naquela maçonaria que seria chamada de especulativa, aonde os homens se reuniam, né, para tentar de alguma maneira melhorar a humanidade através dos seus conhecimentos. Portanto, eu acredito, aí é uma questão pessoal, né? Não pessoal, não é histórica. Eu acredito realmente que Saint-Germain tenha tido uma participação ativa para melhorar, né, a humanidade através da sua força espiritual, congregando homens para esse conhecimento. Ele existem diversas lendas, né? Ele transformava ouro, pedras preciosas, que ele tocava violino, que ele conhecia a música, que ele cantava muito bem. Então há muitas lendas de Saint-Germain. Se são lendas ou verdade, aí fica a critério de cada um. O que nós podemos dizer é que ele realmente foi uma
personalidade muito muito forte naquele momento, né? Entre 1700 e 1740, né? Provavelmente ele tenha nascido, segundo algumas pesquisas, né? Ele nasceu por volta de 1780, não, ele nasceu em 28 de maio de 1692. 692 até 1784. Então ele viveu praticamente 80 anos. Então viveu bastante para a época, né? Então com isso há muita especulação que ele não ficava velho, né? Que ele era sempre jovem, que ele aparecia num lugar, daqui a pouco estava em outro. Então, essa personalidade de Saint-Germain é uma personalidade que a gente tem que realmente é, estudar com carinho, com calma, mas sem, vamos chamar, não é fanatismo, né? Mas com certa cautela, né? Como tudo que a gente faz, a gente precisa estudar com certa cautela. Mas o que eu posso te dizer, e que essa é a minha fala, né? É que não há nenhuma evidência dentro da maçonaria documentada de que ele tenha pertencido à ordem maçônica. Isso a gente não pode dizer. O que a gente pode é especular pela sua obra, pela sua vida, pelas coisas que ele deixou, pela ideia que a gente tem de ser um ser sancionado, que ele, de certa forma, ajudou, sim, a formação da maçonaria, como da Rosa Cruz, como de todos esses, a própria teosofia, como todos esses elementos que ajudaram e vêm ajudando o homem a evoluir. Então, essa é a ideia que eu quero passar para vocês, de que vamos sempre raciocinar com muita cautela, né? Mas com a visão de que não é impossível ele ter sido um maçom. Não nesse sentido da palavra que atribuímos hoje, né? Mas aquele homem que detinha o conhecimento, que se encontrava secretamente com outros homens que detinham conhecimento, que melhoravam de todas as formas, tentavam melhorar a humanidade, né? Através do conhecimento, do estudo, da música, da astronomia, da retórica, né? Da ciência, alquímica. Então, não é improvável que Saint-Germain tenha feito esse tipo de serviço para a humanidade. Até porque, para a teosofia, ele é o que nós chamamos de Chohan, né? O que é uma referência dentro da teosofia. Né? Ele é um ascensionado. Então, eu não vejo nenhum motivo para não acharmos que ele não tenha se pertencido à maçonaria. Mas, mais uma vez dizendo, não a maçonaria que nós temos hoje, mas aquele momento onde a maçonaria tinha, dentro da sua possibilidade histórica de existir. Né? O nome talvez até não fosse maçonaria, tivesse um outro nome, né? Sociedade dos Mestres Ascensionados, não sei, né? Mas com certeza a maçonaria hoje, segundo os nossos estudos, não tem evidência de que Saint-Germain pertenceu aos seus quadros, até porque era uma outra época. É isso que eu quero deixar bem claro. Agora, quero deixar claro também que eu, André Luiz Spínola, acredito realmente que ele era um espírito muito evoluído e que veio, de certa forma, nos deixar um legado de conhecimento, de possibilidades, que ainda estamos tentando evoluir para podermos chegar a um momento onde o planeta não será mais, não vou chamar de bagunça, porque não é uma bagunça, é uma bagunça organizada, né? Mas será um planeta melhor para se viver. Eu tenho certeza disso. A gente está no processo evolutivo.
E está melhor do que era. Hoje ninguém mais é enforcado em praça pública, embora haja ainda muita maldade, né? Meus irmãos, eu não vou me alongar, até porque é vídeo é uma coisa muito chata, eu sei que é. Eu vou deixar aqui esses 10 minutinhos com vocês. Eu quero agradecer a Regina mais essa oportunidade de poder contribuir um pouco, né, um pouco do que eu conheço e dividir com vocês. Gostaria de estar ao vivo. Eu estou organizando a minha agenda para que nós possamos, assim que puder, tá, Regina? As nossas reuniões às segundas-feiras. Eu estou deixando a minha segunda-feira, vou deixar a minha segunda-feira livre para a gente voltar a nos encontrarmos em loja, né? Isso é muito importante, essa reunião dos irmãos presencialmente, né? Então eu estou tentando me organizar para isso. Então eu quero deixar aqui o meu abraço fraternal a todos e todas as irmãs, o meu desejo de mantermos essa unidade que nós temos. Em breve, eu tenho tido alguns problemas de horário, mas em breve eu vou retornar aos nossos encontros às quartas-feiras, né, da Ordem Teosófica de Serviço para a nossa egrégora de cura. Então, eu só estou organizando a minha agenda para isso, tá bom? Eu desejo a todos um excelente dia, uma excelente semana, um excelente mês, um excelente ano. E nos veremos em breve, tá bom? Namastê, muito obrigado pela atenção. E eu desejo muita saúde e paz para todos.